Olá, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula sobre as funções orgânicas. Nós vamos falar um pouquinho das funções orgânicas que a gente já viu até aqui, certo? E depois a gente vai trabalhar com uma função orgânica nova. Então vamos lá. Bom, a primeira função que nós vimos foi o hidrocarboneto, né? Antes das funções oxigenadas, a gente falou um pouquinho sobre o hidrocarboneto. O que era o hidrocarboneto? Eram compostos que só tinham carbono e hidrogênio. Então, essa foi a nossa primeira função orgânica. O composto só tinha carbono e hidrogênio, a função orgânica dele é hidrocarboneto. Quer ver um exemplo? Ó, o CH3, CH2, CH3. Esse daqui é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele só tem carbono e hidrogênio, ele não tem nenhum outro elemento químico, tá certo? Aí a gente começou a falar sobre as funções oxigenadas. E a primeira função que nós falamos foi a função álcool, tá? Qual que era a característica do álcool? O álcool tinha a presença de uma hidroxila, ou seja, um OH ligado na cadeia carbônica. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Ó, por exemplo, o metanol, que ele tem só um carbono, né? Então, a gente tinha que, para dar nome, seguir aquela lista, né? Um carbono, a gente começava com met, dois carbonos, a gente colocava et, três carbonos, prop, né? Quatro carbonos, but. Daí por diante é só pela lógica, né? Pente de penta, né? Lembra lá do pentacampeonatos? 5 vezes campeão, né? 6 carbonos, hex, lembra do hexa? 7 carbonos, hept. E assim por diante, tá? Então, na verdade, vocês tinham que memorizar somente os 4 primeiros. Então, como eu tenho aqui no caso um carbono, esse é o metanol. Lembrando que a gente vai terminar o nome com o sufixo ol, tá certo? Então a gente tem o etanol, que a gente coloca nos nossos carros, né? Então o etanol tem dois carbonos, ó. Dois carbonos et, né? Coloca um OH porque ele é um álcool. E aí o propanol, né? Na verdade, a gente escreve como sendo propan ol, tá? Aqui foi colocado um propanol. Tem alguns livros que seguem essa nomenclatura, mas essa de baixo aqui é a oficial. Por que é o 1, professora? Porque ele está no carbono 1, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O OH está ligado neste carbono 1 aqui. Então, ele é o propan 1-ol. Se o OH estivesse aqui no meio, ele seria o propan 2-ol. Tá certo? A próxima função oxigenada é a função éter, tá certo? Éter é um composto orgânico que apresenta o átomo de oxigênio ligado entre duas estruturas carbônicas. Então, esse R aqui é uma cadeia que tem carbono. E aqui, esse outro R tem carbono também. Isso pode ter N carbonos, tá? Por isso que eles indicam como ROR. Como é que a gente faz a nomenclatura de um éter? Vocês já viram nos filmes, né, o éter, quando o bandido vai lá e pega a vítima e joga um paninho na boca da vítima, né? Aquele paninho tá cheio de éter, que é um solvente poderoso, tá? E a vítima desmaia, né? Então ela desmaia porque é um solvente muito forte, tá? Como é que a gente faz a nomenclatura desse composto? A gente vai pegar o radical menor, como por exemplo, ó, esse daqui é o menor e esse daqui é o maior. Por que é o menor? Porque só tem um carbono só. E esse daqui tem dois carbonos, então é o maior. Nós vamos pegar, colocar oxi e colocar o nome do hidrocarboneto maior. Então, metoxi, met de um carbono e et de dois carbonos. Então, é um metoxietano, né? Etoxietano,
a gente tem que usar aquela tabelinha lá, né? Um carbono, MET, 2 carbonos, ET, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, certo? Aquela tabelinha que a gente acabou de falar no slide anterior. A mesma tabelinha que nós vamos utilizar para dar o nome dos outros compostos, como esses aqui, que são os éteres, tá bom? Ainda, nós vamos falar de uma função oxigenada conhecida como fenol. O que é o fenol? Quando eu tiver um composto desse tipo aqui, que é um benzeno, e nesse composto eu tiver ligado um OH, o OH do álcool, tá? Eu não vou ter um álcool, e sim um fenol. Então veja bem, o que é o benzeno? O benzeno é essa cadeia cíclica contendo 6 carbonos. Pode ser também escrito dessa maneira, ó, com 3 ligações duplas, né? Ou também desta maneira aqui, onde as ligações mudam de lugar, né? As ligações são intercaladas. Toda vez que eu tiver um OH ligado nessas estruturas, eu vou ter um fenol. Então, muito cuidado com as pegadinhas no vestibular, porque pode ser que apareça uma estrutura dessa e você fale é um álcool, e não é álcool. Por que não é álcool? Porque eu tenho um benzeno mais um OH. Então, toda vez que eu tiver um benzeno ligado com um OH, eu vou ter um fenol. Certo? Então, a nomenclatura nós vamos colocar hidroxibenzeno. Então, olha só, 2-metil-hidroxibenzeno. Vamos escrever essa estrutura aqui, ó. Esse é o fenol, certo? Ele tem um hidroxi, ou seja, um OH no benzeno. Vamos supor que esse é o carbono 1. No carbono 2, eu vou colocar um metil, que é um CH3, certo? Ah, como é que ficaria esse 1,3 de hidroxibenzeno? Vamos colocar o benzeno, né, com o OH, que é um hidroxi, tá? Isso aqui, ó, hidroxi, é o OH. No carbono 1 e no carbono 3, então aqui, que é o carbono 1, e no carbono 3, eu vou colocar um metil. Eu tenho duas hidroxibenzeno. Na verdade, isso aqui é 2-metilbenzeno, né? Esse daqui, ó, 1,3 de hidroxi, quer dizer que eu tenho 2 hidroxi. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho 2 hidroxi. Isso aqui é o hidroxi, tá? Eu confundi. Essa daqui é o metil, tá? Seria 1,3 de metilbenzeno, hidroxibenzeno. Esse daqui é o 1,3 de hidroxibenzeno. O hidroxi significa este OH aqui, tá certo? A gente falou também das funções oxigenadas do aldeído. O que era o aldeído, né? Um composto orgânico caracterizado pela presença de uma carbonila. Então, a gente tem um COOH. Toda vez que eu tenho isso, eu tenho um aldeído. E a terminação é al. Então, por exemplo, metanal. Metanal, MET, só tem um carbono. Então, a gente põe um hidrogênio aqui. Etanal tem que ter 2, porque et é 2. Então, CH3, COOH, certo? Então, toda vez que eu tiver um COOH, eu tenho um aldeído. Cetona, né? Que a gente falou nas outras aulas, que é aquele composto orgânico que é muito utilizado como solvente. E quem faz unha sabe muito bem, né? Que é a cetona. Então, é um COO entre carbonos, certo? Então, nós vamos colocar o sufixo ona. Propanona, met-et-prop. São 3 carbonos, ó. 3 carbonos com um COO. Aí eu completo com hidrogênios outros, ó. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Butanona, met-et-prop, but. Então, na butanona,
eu tenho 4 carbonos, onde eu coloco o C dupla O aqui, né? E aí eu completo com o hidrogênio, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês um resumão das fórmulas, né? O álcool, tá? O éter, o fenol, ó, o aldeído, a acetona. A gente não falou do ácido carboxílico, mas a gente já viu nas outras videoaulas, né? Toda vez que eu tiver um C dupla O, OH, eu tenho um ácido carboxílico, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a função orgânica éster. O que é a função orgânica éster? C dupla O, O. A função orgânica éster, ela é muito característica de compostos que têm cheiro. Então, perfumes, essências de alimentos, são os ésteres, certo? E o cheiro é bastante agradável. Então, toda vez que a gente tiver isso daqui, ó, C dupla O, O, a gente tem um éster. Aqui pode entrar carbono e aqui também, tá? Então, metanoato de metila. A gente tem o C dupla O, né? O, a gente vai ter uma metila aqui, um CH3 e um metanoato, né? Tá certo? Tudo bem? Os ésteres são utilizados como flavorizantes nos alimentos, né? Então, toda vez que a gente pega um alimento que tem um cheiro gostoso, principalmente os alimentos industrializados, a gente vai estar falando que tem éster, tá? Nos chicletes, nas balas, gelatina, iogurte, tudo tem esses produtos químicos. Aqui eu trouxe para vocês visualizarem, ó, o cheiro de banana. É esse cara aqui, tá? Ele é um éster. Isso daqui, ó, é um CH3 C dupla O, O. Toda vez que tiver COO, significa C dupla O, tá? O rum, cheiro de rum, né, aquela bebida, essa estrutura também tem um C dupla O, ó. Pêssego, maçã, abacaxi, laranja, então são aqui alguns exemplos, tá bom? Toda vez então que eu tiver COO, é a mesma coisa de eu falar C dupla O, O. Certo? É a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala desses aditivos nos alimentos, né? Que muitos desses aditivos podem causar alergia nas pessoas. E também os perfumes, né? Tem pessoas que têm alergia a perfume. Tem gente que não pode usar desodorante com cheiro, porque tem uma alergia imensa, provavelmente provocada por esses compostos orgânicos, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima, pessoal!